Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos ver, o Instagram tá comunicando, tá chamando o pessoal aqui para live. Enquanto isso, eu tô deixando tudo ok aqui com a câmera. E estamos entrando também no YouTube. Então, só um minutinho. E a gente já começa aqui. Rô, tá dando para ver bem? Tô vendo bem, tudo bem, Elaine? Oi, Rô, boa noite. Tá vendo bem? Oi, boa noite. Tô vendo bem, tô escutando bem, tá tudo certo. Então tá jóia. Tô achando que tá meio claro, mas eu acho que é a câmera aqui do computador. Bom, a gente vai fazer então aqui no Instagram e no YouTube, né, Rô? Que foi? Acho que sim. Tá bom. Eu já entrei lá no Instagram. Tô aqui, tá falando que tá aguardando você entrar. Não tô te vendo ainda aqui, vamos ver. Tá travado. Deixa eu entrar novamente. Oi, pessoal, boa noite. Tô esperando aqui a Rô entrar pra gente começar a live. Se quiserem mandar perguntas... Olha lá, vamos ver. Podem mandar... Agora vai. Agora vai. Oi, Olá, Rô. tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Então agora a gente tá no YouTube e no Instagram também. Né? Boa noite, pessoal. Rô, Enquanto você vai falando, eu vou colocar um tema aqui, tá? Ah, ótimo, legal. Tá me ouvindo, Eu Rô? tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas você tava Eu tô te travada. ouvindo, mas você tava travada. Tá, eu tô te ouvindo, mas tá com eco. Ah, eu acho que a gente precisa bloquear. Gente, esse negócio de transmitir ao vivo, né? Dos dois lados tem esse detalhe. A gente tem que lembrar de bloquear o som de outro lado. Mas tá tudo bem. Sônia, Sim. seja bem-vinda. Ana, tudo bem? Enquanto isso, eu tô escrevendo aqui o tema. E o pessoal tá chegando. Legal, hoje nós vamos falar sobre organização do quarto do bebê. Ah, você já colocou, já fixou aí o tema, né? Que bacana. Que ótimo. Fixou? Não sei, não tá aparecendo pra... Tudo certo. Minha Sônia, boa noite. Sejam bem-vindas. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se ficar com eco, a gente tem que ver. Vamos ver, Pessoal, Rô. vocês Vamos estão ver se nos tá com eco ou ouvindo tá bem bom? ou está com eco? Façam aí um joinha pra gente para ver se tá tudo certo. Aproveitem e já coloquem aí, lasquem a mão no coraçãozinho, no aviãozinho, nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, para avisar outras mamães, né, ou outras gravidinhas aí para participarem da nossa live. Aqui com... Legal. É isso aí. Legal. Então é o seguinte, né, Rô? Gente, live em casa. A Nina resolveu latir. A vida como ela é, tá tudo certo. Incrível. A vida como ela é, ó. É isso aí. Então, a gente, na verdade, está fazendo uma série de lives, né, Rô? Agora, semanalmente, para a gente trazer os assuntos sobre organização para as futuras mamães. Né? Futuras mamães, mulheres.
Então a gente está trazendo os temas que vocês estão pedindo pra gente. Sim. Rô, eu tô ouvindo um eco na minha voz. Você também tá? Um pouco. Você tá fechando o seu microfone no StreamYard? E no Vamos ver YouTube? agora se melhora, ó. Tem que Tá, ver vamos no ver YouTube agora. se tá fechado. Acho que agora melhorou. Melhorou É. bastante. Tá, legal. Então vamos lá. Akiko, seja bem-vinda. Legal. Agora isso vai. mesmo, né? Elaine, como você estava dizendo, assim, a gente tem feito aí uma série de lives nas últimas semanas, né? Temas que as pessoas têm pedido pra gente, tanto via direct, né, quanto via mensagem ali. E são temas que diz respeito a todas as mamães, todas as mulheres que estão aí em casa ou trabalhando fora, mas que são temas relacionados à organização e que a gente sente que a gente pode ajudar muito aqui com técnicas, com dicas, com coisas que a gente já passou, com experiência mesmo. E hoje a gente resolveu falar sobre essa organização do quartinho do bebê, porque, assim, essa organização do quartinho do bebê, principalmente para mães de primeira viagem, ela é muito importante, né? Para mamães de segunda, terceira viagem também é importante, mas, assim, a pessoa já passou pela experiência. Mas eu acho que conhecimento nunca é demais e a gente sempre aprende muita coisa, né? Inclusive, Rô, deu uma travadinha, mas foi. Inclusive, assim, eu defendo muito a questão dessa organização para todas as pessoas, essa necessidade da organização para a chegada do bebê para todas as pessoas, todas as famílias. E a gente ouve muito a questão do poder aquisitivo, de classe social. Às vezes as pessoas falam, mas é só quem tem dinheiro que pode fazer organização. Tem uma relação assim, e a gente vê que isso não existe, gente. Qualquer pessoa precisa da organização, qualquer de organização da rotina, organização. Quem é que vai ter um bebê e não tem que pensar onde é que vai colocá-lo? Né? Onde é que vai colocá-lo para dormir? Onde é que vai ter o cantinho desse bebê? Todas as pessoas precisam. Né, Rô? Sim, é verdade. Tá me ouvindo? A organização, na verdade, eu estou te ouvindo. O seu vídeo está um pouquinho desfocado, mas eu acho que é uma questão de sinal aí da internet, mas eu estou ouvindo perfeitamente. Então, assim, a organização eu vou tentar dar uma mudadinha aqui. Tá bom. A organização realmente é para todo mundo, né? Tenta aí. Sim, pode falar. Então, a organização das coisas físicas. Agora melhorou muito. Né? Sim, melhorou bastante. Então vamos lá. Então, assim, quando a gente estava falando, né, que essa questão da organização, ela tem que estar presente independente das famílias, do formato da família, de classe social, de qualquer coisa. Na verdade, a gente fala da organização como um bem-estar no geral, né, para a família, algo que acontece para a família. E principalmente nessa hora em que tem, né, a chegada de um bebê. Como é que eu faço com tudo isso? Como é que eu me organizo? São tantos itens. Eu me lembro, Elaine, que quando eu estava grávida do Davi, a primeira coisa que eu fiz, né? Eu, como uma boa pessoa organizada, recorri às minhas listas. Eu sou uma pessoa, faço lista para tudo. E eu era da área de tecnologia. Então, o que eu fazia? Excel. Excel é vida, né, gente? Para quem é na área de TI, Excel é vida. Hoje já tem outras ferramentas, mas aí há uns anos atrás, assim, a gente fazia muita coisa. Então, fiz uma planilha lá com tudo que eu tinha que fazer.
com tudo que eu tinha que comprar, tudo que eu ia lembrando. Por quê? Porque são 9 meses, né? Esperando a gestação, tendo, né, o período de gestação. E durante esse tempo todo, a gente vai tendo uma ansiedade, querendo comprar um monte de coisa, querendo fazer um monte de coisa. Mas o problema é que não o problema, mas cada coisa que a gente vai fazer tem um momento certo para fazer. Então, assim, não adianta eu querer sair comprando um monte de roupinha se eu não sei o sexo do bebê. Não adianta, sabe, eu querer arrumar a mala da maternidade se eu só posso arrumar a mala da maternidade lá na frente. Então, cada coisa tem um período para acontecer. Então, por isso que é importante quando a gente tem esse mindset da organização, porque uma das primeiras coisas que é legal fazer é fazer uma lista de tudo que você precisa fazer, né? De tudo que você precisa comprar. Oi. Sim, e aí é onde a gente fala que pode ser no Excel, a gente fala do cronograma gestacional, né? Que a gente estabelece o que deve ser feito em cada semana de gestação para que a gestante chegue lá no final, tranquila, com tudo que ela desejou fazer, né? Porque quando a gente engravida, a gente tem muitos desejos. Vários desses desejos a gente coloca realmente, a gente executa realmente. Então, a gente faz esse planejamento para que realmente a gente consiga realizar esses sonhos. Porque, apesar da maternidade não ser aquela coisa, eu falo, né, gente, não romantize, porque... Inclusive, hoje eu estava ouvindo, agora há pouco, um pouquinho nos stories, a Dayana Garbin, que acabou de ter bebê, que vai fazer 1 mês, a bebê dela, a Lua. E ela falando o quanto ela se preparou para a amamentação, para a privação de sono, para os desafios que vêm junto com a maternidade, para tudo que ela tinha medo. Ela falou, tinha medo do parto, né, medo de não conseguir amamentar. Então, tudo que a gente faz durante a gestação para se preparar, traz para a gente muito mais equilíbrio quando a gente realmente recebe o nosso bebê. Sim, é verdade. Né? Então a gente tem que saber que isso não são coisas fáceis. Não vai ser tudo muito simples, tudo muito fácil. Se for fácil, ótimo, né? Maravilha. Mas a gente tem desafios diários, porque são atividades novas. Né? Um bebê, tudo é novo, a nossa rotina muda completamente. E hoje a gente colocou aqui a organização do quarto do bebê, e essa organização, ela envolve aí a compra de peças, né, para montar esse quartinho, ou o quartinho, né, que seja compartilhado. As pessoas têm várias opções, muita gente prefere fazer cama compartilhada. Hoje a gente tem assim, diversas formas de receber o bebê. Né? Tem gente que quer levar direto para o quartinho, tem gente que quer ficar com o bebê por alguns meses no quarto, que é muito comum, e tem gente que quer fazer cama compartilhada por anos. E tudo bem, cada um faz a sua escolha, né? De acordo com a família, com os hábitos, com seus valores. Mas quem opta, né, escolhe montar um quartinho, a pessoa ela tem que realmente pensar o que ela quer pôr lá. Sim. Né? O que ela quer? Vai pôr um berço? A gente vai pôr uma cortina? Vai pôr um tapete? Então, uma poltrona para amamentação, para ter esse conforto, para amamentar o bebê. Tudo isso tem que ser planejado, porque a gente não vai numa loja e fala, eu quero esse e estou levando. Né? Normalmente tem um prazo de entrega. Se a gente vai mandar fazer, confeccionar, né? No caso, se é um marceneiro, se é uma loja que vai montar, vai fazer um projeto para esse quarto, né? Se você conta com um arquiteto, enfim. Isso demora mais ou menos aí 60 dias, pelo menos, 60, 90. Sim. E é por isso que a gente fala desse tempo para organizar. Então, eu sempre digo que a partir da 20ª semana está dada a largada. É verdade, né? É verdade. Porque a partir aí da 20ª semana, é lógico que dá para saber o sexo do bebê. Hoje dá para saber com poucas semanas. Quem deseja fazer, né, um exame de sexagem fetal, consegue saber o sexo do bebê muito cedo. Mas tem pessoas que preferem esperar
E normalmente ali com 16 semanas, 17, já dá para ver. Com 20 é bem mais garantido, né? Que verdade. O sexo Já vai já, saber né, direitinho. já esteja claro. Verdade. E aí já dá para começar a pensar, verdade, né, Rô? verdade. Como é que foi com você? Eu acho que as meninas que estão aqui, se quiserem colocar também, até pra gente saber se tá, né, se tá grávida, se já tem filhos, né, a idade e tudo mais, porque daí a gente até direciona um pouco melhor os assuntos aqui, né. Então, eu tava falando, né, que quando eu fiquei grávida do Davi, que é o meu primeiro filho, né, aquela ansiedade de sair comprando, de entender como é que seria tal, e aí trabalhando ali na área de TI eu resolvi fazer a lista, porque eu acho que a lista é um dos primeiros passos, que é esse cronograma gestacional, né? E aí isso foi também me acalmando um pouco, controlando a minha ansiedade. Porque daí eu comecei a perceber o que eu precisava comprar em cada período da gestação. Não querer sair comprando tudo. Então, quando a gente fala da organização do quartinho do bebê, a gente tem essa questão de um pouco de planejamento, né? Porque é impossível falar de organização física sem o planejamento, que é essa etapa anterior, onde a gente vai entender de fato o que a gente precisa, olhar para o nosso espaço e falar, nossa, será que cabe aqui? De repente eu tenho um quartinho pequeno e aí não adianta eu querer comprar uma banheira gigante que não cabe, né? Ou querer comprar uma poltrona gigante. Então, como é que eu vou adequar os móveis ao meu espaço? Então, é um pouco desse planejamento que eu tô falando, né? E de repente... Sim, e até, Rô, para pensar no conforto. Isso. Porque eu vejo, até um pouquinho fora, mas assim, as pessoas, às vezes, as mamães, vê um carrinho, acha lindo e quer, aquele carrinho não cabe no carro dela. É a mesma coisa em relação ao quarto. Isso, exatamente, né? Então, assim, entender os limites do espaço é fundamental, eu vejo, né? E aí, quando a gente começa a fazer lista, é igual lista de desejos, né, gente? A gente quer colocar tudo e mais um pouco. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, na época, ver um monte de sites de coisas de bebê, sabe? Aí tinha tudo. Gente, tinha tudo para tudo, sabe? Tudo para todas as ocasiões. Então, era termômetro para banho, era uma colherzinha assim, uma colherzinha entortada, um bico de um jeito, outro bico de outro jeito, um coeiro, um não sei... Gente, era muita coisa, era muita coisa. Aí você fala, mãe de primeira viagem, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Como é que eu uso tudo isso? Porque aqui são muitos itens. Muitas opções, né? E aí o problema disso tudo é que às vezes, se você não tem, né, uma orientação ou, né, não tenta buscar mais conhecimento, você acaba querendo comprar coisas que são muito supérfluas, que eventualmente você não vai ficar usando muitas vezes, né? Que usa muito pouco, que às vezes nem usa. Eu conheço muitas mamães que compram demais nessa fase por falta desse planejamento e na maioria das vezes não usa. Aí, né, não sabe o que fazer depois com aquilo. Exatamente. Então, quando a gente até pensa no quartinho, pensando nisso mesmo, né, Rô? No espaço, no conforto, né? Quais itens a mamãe pode comprar, enfim. E pensar também, quando a gente fala em quarto do bebê, em cores. Isso também é uma coisa para a mamãe pensar. Verdade. Então, se ela vai usar um papel de parede ou, né, pintura, mas pensar nas cores. Porque eu vejo também as mamães, às vezes, querendo cores muito fortes. A gente tem que pensar que essas cores muito fortes, de repente, o bebê começa a crescer e essas cores começam a estimular muito. Então, o bebê tem mais dificuldade de se desligar na hora do sono. Então, são muitas questões na hora de organizar o quartinho. Vocês estão vendo quanto assunto? Muita coisa. E aí, até falando... Mas o que eu acho hoje... pode falar, Rô. Pode falar. Então, até falando dessa questão das cores, né, e da decoração em si, veio uma pergunta, quando eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Insta, veio uma pergunta sobre decoração,
como que a decoração interfere na organização. E acho que é um pouco disso que você estava me falando, né? Que assim, a organização, na verdade, a decoração, ela ajuda na organização, mas precisa ser harmoniosa, né? Precisa ser feita de uma forma harmônica, porque senão você acaba estimulando outras coisas fora do contexto, fora da idade, né? Então, e a gente precisa pensar muito em móveis funcionais, na minha opinião, né? Porque senão você vai acabar tendo uma decoração que é muito, assim, que você vai usar muito pouco, ou que, né, vai te tomar um espaço ali que você poderia colocar para outras coisas, né? Então, e além disso, tem outros itens da decoração que precisam ser cuidados, tipo tapete, né? A questão de alergia, né? Então, assim, são muitas coisinhas que é preciso ser pensada. Então, a decoração, ela tá alinhada com a organização, né? Mas não pode ser pensada de forma isolada, né? Pelo contrário, a gente precisa pensar nisso juntos. Exatamente. Né? Até para a gente aproveitar melhor os espaços e criar esse espaço confortável, de aconchego, né? De acolhimento. Então eu penso que hoje, quando a gente pensa em montar um quartinho, em organizar um quarto para o bebê, a gente pensa que a mamãe, ela colocando ali uma poltrona, se ela tiver o espaço e for colocar uma poltrona para amamentar, vai ser um cantinho de tem que ser aconchegante, né? Porque ela vai acolher ali o bebê, a ela mesma, né? Nesses momentos que a gente está falando aí de desafios. É tão lindo, né? De verdade, eu amei. A minha experiência com a amamentação foi muito boa. Eu achei assim, foi um dos melhores momentos para mim. Eu amei amamentar. E assim, a questão da cadeira, da poltrona de amamentação, eu ouço muitas mães falando assim, ai, mas será que é preciso? Você acha importante uma poltrona de amamentação? De verdade, eu acho importante. Eu também acho. Muito importante, porque primeiro que é o local. Então, voltando para a questão da organização, um local para cada coisa. E nesse caso, você vai ter um local para amamentar. O bebê já vai saber que quando ele vai para aquela poltrona junto com você, é o momento seu e dele, daquele aconchego, daquele carinho gostoso. Então, assim, ele já vai também preparado, sabe? Então, é aquela coisa do ambiente preparado. E ambiente preparado é organização. A Nina tá querendo... Gente, eu não sei o que aconteceu com a Nina hoje. Meu Deus, que a gente faz, Eu acho que a Nina né? tá querendo aparecer, Elaine. Tá querendo aparecer aqui, ó. Tô até vermelha. Pega ela pra ela dar um tchauzinho aqui pra câmera, porque eles nem sabem ela Ela sempre fica tão quietinha, né? Mas hoje, não sei. Pode ser isso, ela quer se aparecer. Tá tudo certo. Eu acho que na verdade o dono dela está chegando, então ela fica muito eufórica. Gente, é igual bebê, né? Ela já vai se. A Nina é um bebê. Ela já vai se calar. A Nina sente o cheiro de longe, Que então legal, eu acho pode que. ser isso. Né? Ela já se acalma. Rô, realmente é muito gostoso a gente ter esse espaço, né? E muitas mulheres não conseguem amamentar, inclusive, a maioria dos problemas, eu sou consultora em aleitamento materno, não exerço assim, né, não faço consultas, porque eu trabalho mais com a organização, e isso demanda muito. Na verdade, eu tenho até um grupo que eu assisto, que é um grupo de gestantes aqui da minha cidade, que agora a gente está, infelizmente, parado, né, por conta da pandemia. Mas assim, que aí é o meu trabalho de coração. Que delícia. Mas que eu fiz esse curso, eu fui fazer... Nossa, só um minutinho. Eu fui fazer o curso justamente eu já tinha amamentado as minhas meninas quando eu fui fazer. Eu fiz mesmo por adorar, por ter sido assim, para mim, uma grande descoberta em amamentação, sabe? E aí eu acho que muita gente não consegue, porque
não tem aquele cantinho preparado. E aí, realmente, uma coisa que já é um aprendizado, que já é um desafio tão grande, se você não tem um ambiente que te acolhe, a tendência é você desistir. É verdade. Então, por isso que eu sempre digo, ter o cantinho da amamentação, nossa, é excelente. É muito, muito bom. Também acho. E ajuda muito a impulsionar essa vontade da mulher realmente amamentar. E quando você vai pensar nesse cantinho, é legal, gente, assim, além da cadeira, o que mais eu vou ter do lado dessa cadeira? Será que eu tenho espaço para colocar pelo menos uma mesinha para apoiar eventualmente um abajur, um livro, ou mesmo para apoiar, né, alguma coisa que você precise ali apoiar, sabe, no seu próprio celular. Você não vai amamentar com o celular na mão, gente. Assim, eu acho terrível fazer isso. Então, é uma forma de você amenizar ali, né, de você harmonizar o ambiente, de forma que ele fique organizado e que aquela mesinha já sirva para você para outras coisas no futuro, para um livrinho que você vai ler com o seu bebê, sabe? Para outras coisas que vão servir ali para o ambiente. Então, tudo vai compondo o seu ambiente, entende? Então, a decoração associada a essa parte da organização, de ter cada coisa no seu lugar, vai compondo o seu ambiente, o seu quartinho, certo? E aí esse cantinho, né, eu sempre falo, o que acontece? Agora acho que ela fica quietinha, tá? Chegou quem nossa, ela queria. agora a live acontece. Então certo. é assim, esse cantinho... Acho que nunca ouviram a Nina latir tanto, né? Mas tudo bem. Ela queria participar. Esse cantinho... Esse cantinho, eu sempre digo, né, a mulher nesse momento que está amamentando, ter ali nesse cantinho uma forma de fazer as anotações dela, assim que ela terminar a amamentação, né, que o bebê arrotar, tal. Por quê? Ali, ela está amamentando e ela está pensando em várias coisas. Exatamente. Né, surgem dúvidas, e aí ela anotar, para quando ela tiver a consulta com a pediatra, ela fazer aquelas perguntas. Se a mulher não anota, depois o que acontece? Esquece. Quando chega na hora da consulta, não lembra mais. Ó, a Lu tá rindo, né, Lu? Eu tô... Agora acho que deu uma acalmada, né? É que agora ela ficou satisfeita ali, né? Mas é muito importante, então, ter realmente a mão ali. Então, ter esse conforto, ter uma poltrona, pode ter um puff. Nem todo mundo tem o espaço para pôr um puff. Mas se tiver, para aproveitar e descansar as pernas nesse momento, é bacana. Outra coisa que ajuda muito aí nesse momento da amamentação, né, que a gente fala em relação ao quartinho do bebê, é uma almofada, tá? Almofada para amamentação mesmo, para ajudar a mulher a ficar numa posição mais confortável e correta também. Sim. Porque a gente sabe que a amamentação, se a gente fica em qualquer posição, dá muita dor nas costas por causa dessa postura. A gente sabe que os seios aumentam, isso pesa. Então, se você fica numa posição desconfortável, vai doer. E a gente já tem outros incômodos, né? Assim, já tá lá tentando amamentar, já tem esse aprendizado, dor, fissura às vezes. Então, tudo que puder realmente acalmar esse momento é melhor. Então, a gente fala da poltrona, do puff, da almofada. E aí a gente vai pensar também no, por exemplo, berço. Muitas famílias, né, deixam o bebê no quarto até os 3 meses, mais ou menos, para depois levar esse bebê para o quartinho dele. Porque esses 3 meses são os momentos, né, é o período mais crítico realmente. E aí, às vezes, lá no quarto dos pais, coloca um bercinho, um mini berço, ou um Moisés, como a gente tem aquele modelo antigo que muita gente gosta, tal. Tem a Bichito, que tem um modelo bem fofo, bem sofisticado, umas mamães gostam muito. Mas depois leva lá para o berço. Mas então, às vezes, a mamãe já quer deixar tudo montado.
Então, a gente tem que pensar nesse prazo para que esse berço chegue, seja montado, e por conta de cheiros também no quarto. Por isso que a gente fala de toda essa preparação. Sim, exatamente. Né? O ideal mesmo é que tudo esteja pronto ali por volta, eu gosto de dizer sempre por volta de 32 semanas os móveis montados. Legal. Tá? Pra que é um tempo realmente... adequado até pra gente pensar, né? De repente tem uma eventualidade, a gente tem que sempre estar pronta para imprevistos, né? E o quanto mais você conseguir deixar organizado e preparado, melhor, né? Uma outra pergunta Sim. que veio, Elaine, é sobre a questão do kit do berço. Uma vez que você compra o berço, aí a pessoa já quer deixar o berço montado, né? Mas aí deixa o berço montado, coloca o kit, não coloca o kit. O que a gente faz, né? Não monta uns dias antes de nascer. Como é que você fez? Então, eu vou falar o que a gente tem que orientar, né? O kit de berço aqui pra gente, aqui no Brasil, é uma tradição. Então as mamães querem os kits os mais fofos e tal. Só que quando a gente pensa em segurança, os especialistas não indicam o uso do kit de berço. Hoje em dia até tem tipo umas telinhas, né? Que colocam, que é um pouco diferente desse kit mais tradicional, né? Tem. Mas o que a gente diz, né? Por conta do risco de sufocamento e também do bebê escalar. Quando ele começa a engatinhar, ele escala e pode cair do berço. Então, em termos de segurança, os especialistas não indicam. Mas assim, como é uma tradição aqui no Brasil, as mamães estão optando por, de repente, usar um mais fininho, ou usar tela. Mas, de qualquer forma, a gente sempre fala, se colocar o kit mesmo, que tenha volume, sempre ficar muito atenta ao bebê. Então, aí quando o bebê está dormindo, ter sempre, aí eu digo, a babá eletrônica, nesse caso, para estar vendo isso, para ver sempre o rostinho do bebê. Eu acho que isso é muito importante. Né? Então, um dos itens que eu acho muito importante para ter no quarto é a babá eletrônica com vídeo. Eu também. E som, para que a gente consiga ver o rostinho. Vídeo e som. Porque, às vezes, né, você tá... No meu caso, por exemplo, desde que as crianças nasceram, eles nunca dormiram comigo. Eu nunca fiz cama compartilhada e nem junto. Eles sempre foram cada um pro seu quartinho ali, pro bercinho e tudo mais. Só que eu não abro mão da babá eletrônica. E eu usei por muitos anos, assim, acho que até 2 anos quase. Porque eles acordavam muito à noite. E o som, pra mim, é fundamental, sabe? Então, assim, eu acho essencial, assim, a babá eletrônica. E a questão do kit do berço, realmente, aqui no Brasil não é uma coisa, né... É tradicional, apesar, né, das pessoas nos Estados Unidos ser diferente, aqui ainda é tradicional. Então, o que eu acho que é interessante, assim, para quem optar por ter, que tente lavar, mas não expor ele, né, por questões de pó. Então, assim, eu acho que segurar até no dia que vai para a maternidade, de repente coloca, ou pede para alguém colocar no dia quando você já tiver tido o bebê, para que a hora que esse bebê tiver no bercinho dele, esse espaço esteja o mais limpo possível, né? O mais limpo de ácaros, essas coisas possíveis. Às vezes, Rô, o que o pessoal faz, né? Eu indico também, eu não vejo nenhum problema nesse caso. A gente deixa ali prontinho, mas a mamãe pode jogar um lençol por cima. Tá? Isso. Porque aí ele fica fechadinho. Né? Joga um lençol, deixa fechadinho. Aí quando vai pra maternidade, aí tira o lençol, né? Outra opção. E esse lençol, se ficar muito tempo, também tem que ir trocando esse lençol, né? É o ideal. É isso mesmo, Mas é uma opção, né? Até as meninas que tiverem... Porque nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem alguém para ir lá montar e tal. E eu sei que muitas mamães
querem fazer Quer ver isso, o querem estar quartinho junto. pronto, né? É, É isso. é. Então essa é uma É opção, verdade. né? Outra coisa que a gente tem que pensar também, então assim, né, falando para a gente finalizar o tema do kit. Uma mãe quer pôr, né, tem uns lindos, mas a gente sempre pensar nessa questão da segurança, Isso. na higienização também, né, como você Importante. falou. Então, mesmo depois, quando o bebê começar a usar, isso tem que ser lavado. Você não pode usar isso, o bebê dormindo lá e você ficar um ano com o kit sem lavar. Sim, é. Né? Ele tem que ter essa facilidade, ele tem que ter que ser capa, para que você possa realmente lavar e, né, e devolver, colocar novamente. Então essa é uma coisa que eu acho que é fundamental, por conta justamente da questão do pó que vem, não tem jeito, qualquer lugar. Sim, é né? verdade. Todos os lugares hoje, não tem jeito. Verdade. Outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala aí no local do bebê é a segurança em relação ao berço também. Então, os berços, eles têm que seguir as normas, né, de segurança, tem que ter selo do Inmetro. Então, mesmo que você faça, né, com uma empresa, tem que seguir lá as regras, porque o berço tem que ser um local seguro. Sim. Tá? Outra coisa, Rô, a questão que você falou do tapete. Tapete também. Quer pôr um tapete e tal? Procurar os tapetes antialérgicos próprios para os bebês. E também tem que ser lavado. Né? Não pode deixar lá, né, passar um ano sem lavar. Tem que estar limpinho. Até porque bebê que começa a engatinhar, o lugar do bebê é no chão, é explorando, brincando, se descobrindo, né? Porque o corpinho do bebê é o primeiro brinquedo dele. Então ele precisa ter esse espaço de exploração. E aí o chão tem que estar bem limpinho também, né? É isso mesmo, Aí entra a rotina de limpeza da casa, né? Que é assunto para uma outra live, né? Inclusive, gente, quem tá aqui e quer outros assuntos assim mesmo, assuntos de rotina, limpeza, coloca aqui para poder programar as próximas também, né? É isso mesmo. Outra coisa, né, que a gente acabou ainda não falando, é a questão da cortina. Também hoje em dia tem várias opções, tem gente que quer cortina de tecido, tem gente que não quer, mas a gente também tem que pensar nessa facilidade para limpar, né, para higienizar. Sim. Então, eu sempre digo, tem que limpar, não dá para manter isso por muitos meses sem fazer higienização. Apesar de que hoje a gente tem formas, né, de fazer essa higienização sem tirar do local, né, com os vaporizadores e tal. Então, é uma opção também. Mas aí tem que contratar alguém para fazer esse serviço. Tem que se preocupar, né? Tá certo. E uma outra coisa que a gente... Tem que colocar isso na rotina. Né, e aí também vem a questão, né? Uma vez que você define esses itens, né? Cadeira, berço, cortina, tapete, essas... Aí tem a questão de onde eu vou colocar as roupinhas, né? Fiz um enxoval, onde é que eu vou colocar as roupinhas? Vou colocar na cômoda, vou colocar no guarda-roupa, o que eu coloco no guarda-roupa, o que eu coloco na cômoda? Que essa é sempre uma dúvida bem latente, né, Elaine? Pelo menos assim, sempre me perguntam, o que eu coloco num lugar, o que eu coloco no outro? Eu acho que tudo vai depender do espaço que a pessoa tem, obviamente, né? Quem tem principalmente espaço para ter essas duas coisas. Porque tem gente para ter as duas coisas. Tem gente que tem espaço para ter só o guarda-roupa ou somente a cômoda. Então precisa pensar muito nisso, né? A cômoda, para mim, assim, se eu tiver que escolher uma coisa ou outra, eu vou escolher a cômoda. Eu acho que ela é muito útil, assim, ela é meio que um coringa no quarto do bebê, né? Principalmente se a gente pensar que a cômoda pode acomodar futuramente um trocador, o kit de higiene, várias coisas ali. Então, eu acho inclusive que tem algumas que tem. Inclusive, Rô, tem algumas cômodas que tem cabideiro na parte de baixo, na lateral. Exatamente. A minha, ela tem uma cômoda que ela tem um cabideiro. E assim, eu acho
fantástico. E ela tem gavetas. Então, toda edição, gaveta é tipo artigo de luxo, né, Elaine? Porque, assim, é muito bom ter gaveta, gente. Assim, a gente acomoda muitas coisas na gaveta. Então, é algo que vai depender de cada espaço, de cada família, da rotina de cada pessoa. Mas a organização da cômoda sempre me perguntam assim, qual é a sequência? Eu acho que não tem uma sequência exata, mas a gente costuma ter uma lógica, às vezes, para colocar as coisas na cômoda, né? Então, assim, os itens de higiene que você vai usar, né, primeiro, nas primeiras gavetas ali, né? Depois, o que usa mais, né, Rô? Exatamente. As fraldas, se couberem, né? Senão você vai colocar ali numa... Tem aqueles cestos de fraldas que eu acho que tão bonito agora, né? Ou você vai colocar numa prateleira, ou você goste. Nas segundas gavetas vão vir as roupinhas já de recém-nascido, né, as primeiras que você vai usar. E aí, nas bórico, lote. Aquela coisa que você vai usar todo dia, né? Troca já tem que estar à mão. Toda hora, né? Toda hora, exatamente. Fez uma troca, tem que estar à mão para pegar. Tu tem que trocar bastante. Nossa, gente, é impressionante se a gente começar a ver nos primeiros dias, assim, né? Que você fala, meu Deus do céu, é muita coisa, é muita troca. É uma das coisas, né, que a gente tem que se preparar, porque a gente troca a fralda, hein? Né? E é bem isso, deixar assim tudo o mais prático possível para facilitar ali o dia a dia, né? Sabendo que é uma demanda realmente exaustiva esse começo, né, a chegada do bebê, com banho, troca, amamentação. Então, o que a gente conseguir deixar organizado, muito, muito melhor para a mamãe, para o dia a dia dela, para essa adaptação à nova rotina. Então, como a Rô falou, né, de deixar, inclusive, a questão da separação, né, a identificação e a gente separar, realmente categorizar cada modelo. E a questão dos tamanhos também, por quê? Porque aí quando a gente tem tudo separadinho, você vai aproveitar o máximo possível aquele tamanho. Se você deixa misturado, você já começa a usar, tá usando o RN, começa a usar o P. Aí aquele RN na outra semana já não serve mais, aí você já perdeu. Sim, exatamente. Então por isso que a gente fala realmente de separar, né, organizar o quartinho e separar as roupinhas por tamanho, para você aproveitar melhor cada peça, já que perde muito rápido. Todos os bebês perdem muito rápido, né? E aí é legal você... uma outra coisa também... Pode falar, Rô. Não, que eu ia falar das colmeias, né, na cômoda, o quanto que elas são úteis dentro do espaço da cômoda ali, das gavetas, né? Cestinhos organizadores, que aí, assim, não necessariamente a mamãe precisa adquirir esses itens, mas se puder, são muito úteis. Facilitam bastante ali a vida, facilitam muito a manutenção, que eu acho que não tem muito tempo, né? Então, quanto mais a gente puder facilitar essa manutenção, mais a gente vai conseguir ter mais tempo com o bebê, que é o que a gente precisa. Então, a gente fazendo né, pensando nessa organização de forma a facilitar a nossa vida, é o melhor dos mundos, é o melhor dos cenários ali, né? Sim. E quando a gente pensa nessa organização do quarto, tudo que você for colocar no quartinho do bebê, um enfeite, tem que pensar nessa facilidade de fazer higienização. Né? Às vezes você vê um item e fala, nossa, que bonito, mas isso dá para lavar? Não. Então, como é que fica isso se eu não posso lavar e vou deixar no quarto do bebê? Sim. A gente tem que ter coisas práticas para o dia a dia, porque a gente sabe que as 24 horas parecem que viram 5 horas quando a gente tem bebê. É isso mesmo. Né? Muito assim, até você se adaptar à rotina mesmo, e colocando cada coisa no seu horário, você dorme muito pouco. Então, assim, o mais prático possível. Bonito, sim, confortável, mais prático. Sim. Porque a praticidade, nesse momento, é fundamental. É verdade. E aí, até falando nessas questões, né, de pensar nos itens que
se eu posso lavar, se eu posso higienizar, como é que eu faço. Agora a gente precisa analisar bem, porque mamães, amanhã é Black Friday. Então, existe aquela tendência, é mesmo. né, de querer comprar tudo. Claro, assim, comprar é legal, né? A gente tem que aproveitar as ofertas, mas eu acho que precisa, assim, entender, medir o espaço, saber se realmente vai utilizar, quando vai utilizar, e não comprar de forma compulsiva. Porque, né, ou então falar, tá barato, mas tá barato, e será que eu vou usar? Porque se eu não for usar, o barato sai caro. Então, é importante a gente ter promoção, é um item de qualidade, será que eu vou usar? Vou usar quantas vezes? Né? Então, a gente precisa ter esse mindset e não agir com impulso, não agir só pela emoção ou pelo preço baixo. Porque o preço baixo pode ser um preço alto se você não usar, né? Exatamente. Rô, e outra coisa que eu sempre digo nessa questão, né, da organização para a chegada do bebê, é uma organização familiar. Sim. Então, a gente está começando uma vida a 3, ou, né, eu digo em relação ao primeiro filho. Quando é o segundo, então aí já, né, mais ainda. Mas assim, quando você tem o primeiro filho. Então, a gente tem que pensar na questão financeira também. Fazer essa organização financeira. Total. Porque senão, o nascimento do bebê, ele já é um momento de readaptação da vida do casal, né, dessas transformações todas. Em relação ao casal, em relação à família como um todo. Então, são momentos delicados que a gente vive. E se a gente já começa essa vida, nesse novo momento, essa nova fase, cheio de dívida, a tendência, gente, é ter muito mais estresse no dia a dia. Menos paciência, menos tolerância, né? E quando a gente fala nessa organização financeira, é pensando nisso também. Que você pense na sustentabilidade, no que você, né, realmente precisa, pensando no geral, mas assim, na sua vida financeira também. Comprar aquilo que está de acordo com as suas possibilidades no momento. Né? Não porque você viu lá na TV, eu vou comprar porque eu vi e tal. Gente, pensar, analisar, e de repente eu vejo muita gente também pensando, eu tô grávida, preciso comprar tudo. Não precisa. Mas não precisa comprar tudo. Cada coisa tem um tempo. Exatamente. Né? É lógico, se você quer se adiantar, ok. Mas assim, se não dá nesse momento, espera. Quando o bebê nascer, passa uns meses. Quando ele for usar aquele item, aí talvez você esteja numa situação melhor, fica mais fácil comprar. Sim, exatamente. Né? Então a gente tem que pensar nisso também. E às vezes tem coisas que você ganha, né? Por isso que é importante a lista. Porque daí quando você faz uma lista, você vai dando baixa nos itens que você ganha, por exemplo. Né? Nos itens que você já comprou, você não corre o risco de comprar repetido. Né? E aí tá demais e economiza, né? Porque a organização também serve para isso. Não serve só pelo lado da estética. Não. Quando a gente pensa nessa organização, a gente pensa no todo. Sim. É isso que esse que é o bacana, né? Da gente pensar no todo. Porque senão fica só um lado. A gente só vê um lado. Mas aí esquece desse outro lado que é o financeiro da coisa, né? E que é tão importante. Total. Né? Tão importante. Sempre é importante, mas nesse momento eu acho crucial. Mais, é verdade. As meninas aqui estão muito quietinhas, né? Se quiserem interagir com a gente, né? Colocar se tá esperando o bebê. Nanda acabou de passar por aqui, ó. Fala um oi aqui pra gente, fala qual é a sua experiência, já é mamãe, não é? É tentante, né? A gente tem, não sei se todo mundo conhece o termo tentante, de repente é uma mulher que está tentando engravidar e já quer saber desses assuntos para se preparar, né, Rô? Nossa, eu fiquei muito tempo tentante. Então conta aqui pra gente. Muitos Olha anos, só. Muitos anos. E eu já eu era uma tentante dessas, que já ficava
buscando assuntos de maternidade, né? Olha que coisa doida, né? Mas é bom, porque daí você já se prepara, né? Uma forma, eu falo, toda forma de conhecimento é um aprendizado que vai te preparando, né? É muito legal. Sim, mesmo, com certeza. eu acho. Inclusive hoje tinham me perguntado, tinham pedido alguns livros para gestantes, dicas de leitura. Daí eu tenho alguns livros aqui em casa que estavam fáceis, eu peguei e postei hoje alguns e falei que eu vou fazer um post exclusivo para dar dicas sobre leituras para gestantes. Porque tem muitas coisas legais em relação à amamentação, cuidados do bebê e outros assuntos, maternidade, disciplina positiva, enfim, né? Sim. É muita coisa. Então eu falei que eu vou fazer um post só para dar dicas de livros, né? Tem muita com alguns coisa, livros legais para as futuras mamães. Sim. E é um momento gostoso, né, aí, de leitura, eu acho, pelo menos assim, quando a gente tá. Porque é um momento também, eu acho que de conexão até com o bebê, sabe? Mesmo que você tá esperando, quando você para. É um momento, a leitura, ela te transmite uma calma. Então, você estando calma, essa calma vai ser transmitida para o seu bebê também, sabe? Então, é uma série de coisas que a gente pode... você não está lendo só pelo simples fato de ler. Primeiro que você está lendo uma leitura que vai te servir de conhecimento para cuidar dele. Então, isso já é sentido, né? É muito gostoso isso. Eu sou super fã disso, porque primeiro que eu amo então, e eu li muito assim nesses meus momentos de gestante, sabe? Li antes e depois, lia muito. Então eu sou super... E na verdade, assim, né, Rô, é o que a gente fala, se você se prepara para fazer tudo. Tudo você tem que fazer curso, tem que se preparar. E para ser mãe, não? Exatamente. Tem que se preparar. Eu também, eu assim, fui muito feliz nas minhas gestações, mas a minha primeira gestação, nossa, eu li assim muito, me preparei muito para receber a Sofia. Porque eu trabalhava longe de casa e eu fiquei, nossa, eu preciso organizar tudo, minha rotina, como é que vai ser com esse bebê que vai chegar agora, tá? Então, isso até que me despertou para hoje fazer o trabalho que eu faço, né? Que é trazer organização para futuras mamães e mamães. A maternidade. Né? Porque a gente sabe como é importante. Seja uma pessoa organizada, a chegada do bebê, ela transforma muito a nossa vida. Então, buscar esse conhecimento e a organização para o bebê e para a família é diferente de quando a gente pensa numa organização para o casal, por exemplo. Né? Tudo é diferente. Sim, com certeza. Né? Obviamente que a gente está falando aqui especificamente do quarto da criança, do bebê, mas existe uma questão da rotina que muda completamente e que se você não estiver preparada, as coisas não funcionam, né? Você acorda e não consegue tirar o pijama, que é o que eu nos relatos. Então, assim, essa organização, ela te capacita para você conseguir fazer o que tem que ser feito no seu dia a dia ali, né? E a organização das coisinhas do bebê, quanto mais eles estiverem, né, nos seus locais corretos. Então a gente estava falando da cômoda, né? Um lugar para cada coisa, né, Rô? Ter um lugar certo. Né? Qualquer um pode pegar. O marido, uma ajudante, a sogra, a mãe que vier ajudar. Se cada coisa tiver seu lugar, fica muito mais fácil. Qualquer pessoa consegue dar esse apoio, né? Sim. A rede de apoio vai funcionar. É isso mesmo. Pensando nessas coisas funcionais, inclusive, né? Então, o trocador ter sempre aquela capa plástica em cima que vai facilitar a higienização. Isso também é parte, né? Então, ali para entender o que vai estar na primeira gaveta, na segunda, na terceira, os cabideiros, onde é que você vai colocar os sapatinhos, onde é que você vai colocar a sua mala de maternidade, onde é que você vai colocar, de repente, os cobertores pequenininhos, as fraldinhas de boca. São muitos itens que um bebê precisa.
Então, precisa pensar nesse inclusive, pensando nisso, na questão da mala, né? Da mala. Quando a gente fala mala da maternidade, a gente pensa sempre na mala que vai levar para o hospital. Não, mas é né? Que é uma coisa. Agora a gente está falando da bolsa do dia a dia. Isso, exatamente, você me entendeu, né? Mas que também. Não, mas que também a gente precisa, porque se você comprou a mala, você precisa de um lugar para colocá-la, não tem jeito, né? Até para passeios de final de semana. Eu falei mala da maternidade, gente, porque eu sou muito prática, assim. Eu usei a mesma mala. Foi a mala que eu levei para maternidade e a mala que serviu para o passeio. Agora, essa mala do dia a dia, né? Essa mala do dia a dia, se a gente tem um local para ela no quarto, né, no armário do bebê e tal, ela pode ficar sempre pronta para a mamãe sair. Sim. Né? Precisou sair, tá sempre abastecida, sempre prontinha, é só pegar e sair. Se você não deixa dessa forma, cada vez que tem que sair, tem que ir lá, ver o que tem, o que não tem, repor, montar a mala. Né? Então deixa prático, deixa a mala sempre pronta. Chegou, teve aquele tempinho, vai lá dar uma geral, vê o que tá sujo, tirou, o que tá limpinho, que você vai poder deixar ali para o próximo momento que você for sair. Na hora que precisar, já tá tudo certinho. É isso mesmo. É ótimo. É isso mesmo. Mas para isso tem que ter um lugar, né? Tem que ter um lugar eventualmente, certinho. Quem tem um guarda-roupa, por exemplo, mesmo que pequeno e uma cômoda, consegue fazer essa separação muito bem dentro do quarto, né? Porque no guarda-roupa, imagine que você vai deixar um espaço para essa mala, você vai deixar um espaço para as toalhinhas de banho, por exemplo, para os cobertores. Né? Eventualmente para alguma roupinha que precisa. Roupinha de cama, né? Seu guarda-roupa. Para uma parte que pode ser que você pode colocar as fraldas em estoque, porque gente, imagina aquela mamãe que faz um chá de fralda, por exemplo. Hoje em dia não está se fazendo mais chá de fralda por conta da pandemia. Mas antigamente se fazia. E aí tem aquele estoque de fralda. Onde é que vai colocar? Precisa pensar nisso. Hoje os chás estão mais online, né? É diferente. E aí é diferente porque a mamãe recebe aquele valor X e ela pode ir retirando de acordo com a necessidade dela. Não tem que trazer um monte de fraldas para casa. Então, muito mais prático, né? Então, já uma coisa que eu acho que melhorou muito. Mas, eventualmente, amanhã é Black Friday. Voltando no assunto do Black Friday. Eu me lembro, gente, é verdade. Assim, vai ter uma puta de uma promoção de fralda. Todos os supermercados fazem promoção de fralda nesse Black Friday, gente. É unânime. Então, assim, tá bom, você vai comprar aquele montão de fralda, vai colocar onde? Diga, né? Então, assim, precisa pensar. Exatamente, fora que aí tem... e aí tem a questão que é super importante, a validade das fraldas, se o bebê vai ter alergia ou não àquela marca, Isso, enfim. Exatamente. Então, né? assim, várias outras coisas que você não vai poder comprar por impulso. Enquanto que se você entender, tá bom, esse é o espaço que eu tenho para colocar a fralda. Então, eu vou deixar a fralda aqui e vai durar por quanto tempo? Né? Como é que é a minha rotina de utilização? Quando ele é muito pequenininho, eu vou usar lá não sei quanto, 10, não lembro mais, 10 por dia. Tá bom, então um pacote... Em torno de 6, 8, né? 6, 8 fraldas por dia. Não, às vezes é mais, né? Mas uma média é 8, né? 6, 8. Acho que é isso mesmo. A média. Então, assim, tá bom, se eu vou usar isso por dia, eu tenho que ter pelo menos isso próximo de mim do trocador. Né? Ali onde eu vou estar trocando a criança. O restante pode estar guardado num outro lugar. E aí eu vou repondo. Não preciso estar um pacote inteiro ali na minha frente com até uma poluição visual ali, né? Às vezes fica estranho, porque fica ocupando um lugar que poderia ser do kit de higiene, por exemplo. Então, a gente pensar nessa questão dos espaços é super importante no quartinho. E aí o kit de higiene eu acho super importante, porque eu particularmente sempre indico para as mamães a aguinha morna com algodão ao invés de lencinho.
Eu acho que lencinho no momento de maior necessidade, quando o bebê está um pouco maior, Sim. né? Tudo bem. Mas eu prefiro no começo, eu prefiro a aguinha mesmo, porque eu acho que não corre o risco de ter alergia, acho. E não dá trabalho, se você tiver uma térmica pequenininha, Sim. que tem várias marcas, você pode levar nessa bolsa, né, do dia a dia, você leva tranquilamente. É Eu sempre verdade. levei, eu sempre indico para as mamães, e ela é pequenininha, dá super certo. Sim, É uma coisa que eu acho super necessária no quartinho do bebê. total. Né? A garrafa térmica não precisa comprar enorme e tal, não, pode ser essa pequenininha Sim, e ela vai ser útil e vai cumprir essa função, sim, né? sim. Vai E às ser vezes, muito bom. se a mamãe não pensa, né, não tem espaço para colocar essa cômoda com um kit de higiene ali do lado, eventualmente eu já vi alguns casos de ter aqueles trocadores que você coloca em cima do Carrinho? berço, não. O Ah, trocador em trocador. cima do berço, e aí você pode planejar uma Sim. prateleira próxima, né? É claro que numa altura que não vai atrapalhar ali, que não vai ter problema com o bebê, mas que seja mais próxima, para você colocar esse kit de higiene Sim. ou os carrinhos, né? Que você. Tipo esses carrinhos de. Como é que chama? Esqueci o Então, nome. o carrinho. Ah, tem gente que usa para maquiagem, tem gente Isso. que usa É tipo para uma fruteira, infinidade de né? coisas. Um Um suporte, né? Um suporte, um carrinho, carrinho que né? você, né, vai acomodar ali perto para você poder fazer a troca, né? Seria como uma mesa de apoio, só que ele tem Isso. divisões, né? Ele tem, assim, como dizer, ele tem mais espaços, né? Ele não é como se fosse uma fruteira mesmo, tem vários espaços ali Isso. e dá para acomodar muita coisa e fica muito É bom, verdade, é né? verdade. Rô, a gente já está chegando ao final, Sim. estamos com 1 hora, né? E 2 minutinhos já. Para as meninas que entraram agora, essa live vai ficar salva, né, Elaine? A gente tem feito lives toda semana aqui, então se vocês tiverem alguma dúvida ou outros temas para nos mandar, é sempre bem-vindo, né? Rô, e também vamos falar do nosso grupo lá do Telegram, Sim. né? A gente tem um grupo do Telegram chamado Mentoria de Organização para Mães. Então, futuras mamães, entrem lá no nosso grupo para a gente fazer essa troca. A gente quer saber de vocês os temas que vocês querem para as lives, para a gente disponibilizar materiais para vocês fazerem download. Enfim, para a gente fazer essa troca realmente de mãe para mãe. É isso mesmo. Né, Rô? E é muito gostoso, né? Acho que toda vez que tem essa troca, tem muito aprendizado. De ambos os lados, né? E aí a gente vai poder, claro, sempre estar contribuindo mais, sabendo da necessidade de vocês. A Isa entrou aqui. Isa, querida, saudade de você. Mônica, tem várias meninas entrando agora. Fernanda. A gente já está quase no finalzinho aqui dessa live. A gente falou sobre vários pontos aí de organização do quartinho do bebê, né? Até recapitulando um pouco sobre lista, sobre os cuidados do ambiente, sobre a questão do orçamento, sobre a questão, né, de dando baixa na lista, de como que a gente faz para guardar na cômoda, no armário, sobre a decoração interferindo na organização, que na verdade ajuda. A questão a questão da praticidade de tudo que vocês escolherem para colocar no quarto do bebê, pensando em higienização, né, em trazer realmente facilidade para o dia a dia. Sim. Porque quando a gente tem um bebê, mais do que nunca a gente valoriza a praticidade também. Total. Praticidade significa tempo, né? E é algo que a gente precisa bastante depois que a gente se torna mãe. Aliás, todo mundo quer tempo, mas é que eu acho que a hora que a gente se torna mãe, a gente valoriza ainda mais o nosso tempo, né? Porque ele se torna tão escasso que a gente passa a valorizar muito mais. E acho que é isso. Fora as nossas até dicas que tudo de Black entre Friday, né? Também. Fora tudo, né? Assim, um comecinho,
até as coisas entrarem no eixo, nessa rotina, entrar na linha, né? É difícil. Leva um tempinho e depois as coisas começam a fluir. Mas esse comecinho, quanto mais organizada você tiver, mais equilíbrio, assim, mais saúde, mais energia para o dia a dia, né, Rô? Você vai ter, Sim, com certeza. é verdade. E se tiverem dúvidas, mandem pra gente. Podem colocar lá no grupo, podem mandar via direct. Tem o meu WhatsApp da Rô também nos nossos perfis. Pode colocar lá no YouTube também, mandar pergunta, colocar dicas, a gente aceita. É isso mesmo. Né? E a gente espera a participação de vocês. É isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente procurou responder também várias perguntas que vieram nos directs, né? E nas caixinhas de perguntas. Sim. E a gente está aqui toda semana para falar sobre um assunto de organização, ligado à organização, porque a organização envolve muitas coisas dentro da nossa casa e dentro da nossa experiência como mãe. E sempre pensando na família, né, Rô? Nesse convívio, em relacionamentos, em como a gente pode trazer relacionamentos melhores, mais harmoniosos, mais felizes. É isso mesmo. Deixa eu aproveitar e convidar as pessoas para a live que eu vou fazer amanhã, 4 horas da tarde. Sim, aproveite. Eu vou fazer uma live, gente, amanhã, 4 horas da tarde, com uma pessoa, com a Gabi Grimaldi. Ela fala de pilates e treinamento funcional aí para as mamães. Então a gente vai falar bastante sobre esses exercícios, coisas para fazer em casa, enfim. Então estão todas convidadas também. Então amanhã às 16? Amanhã às 16. Vai ser lá no meu Instagram. A Fernanda tá falando que pena que ela não conheceu antes a gente. Fernanda, não tem problema. Os seus ainda são pequenos, tá tudo certo. Valendo. Tá valendo. A gente tá aqui para te ajudar também. Tá bom? Beijos. É isso mesmo. Gente, um beijo. Poxa, pessoal, aproveitem, tirem uma foto aqui da gente, compartilhem nos stories de vocês para que outras mamães nos conheçam. Isso aí. Venham para as próximas lives, né, Rô? E a gente compartilha também nos nossos perfis. É isso mesmo. Né? Então vamos lá, Rô. Vamos ver se eu consigo fazer uma fotinha. Coração. Meus filhos, eles fazem coração, que é uma beleza. Gente de Deus, meu coração tá meio torto, né? Excelente. Mas tá bom. Tá ótimo. A gente teve hoje a participação especial da Nina, né? Verdade. Aqui, super especial. Pensando nos relacionamentos familiares. A Nina, ela faz parte aqui da família. E as minhas filhas já são maiorzinhas, né? 14 e 9 anos, e entendem perfeitamente. A Nina, mesmo eu tendo explicado que a gente ia fazer a live, não teve jeito. É isso aí. Tá certo. Então, até a próxima semana, gente, pessoal. Obrigada, beijo, boa noite. Beijos, tchau, tchau. Beijo, Rô. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.